Fala galera, tudo bem? Aqui é o pastor Eduardo Medeiros para mais um episódio do nosso quadro Parábolas Geek. E o episódio de hoje é uma homenagem a uma grande perda que a cultura pop sofre no dia 12 de novembro de 2018 com a morte do mestre Stan Lee, o grande responsável por grande parte do universo Marvel nos quadrinhos. Faleceu recentemente no dia 12 de novembro de 2018, aos 95 anos de idade. Então este é um vídeo homenagem a Stan Lee. Com a morte de Stan Lee, uma legião de fãs acaba ficando órfã, né? E é algo muito interessante que eu vi desde a morte dele, os comentários que o pessoal fez na página do Parábolas Geek, é que muitos citaram a seguinte frase: nossa, ele parecia alguém da minha família, parecia que eu conhecia ele, estou tão triste, parece que ele era da minha família. Coisas desse sentido que me chamaram muito a atenção. Né? Jovens que nem leram os quadrinhos, né? Que não conheceram de perto a questão, o envolvimento do Stan Lee no universo das HQs da Marvel. E isso me chamou muito a atenção e até foi isso que me motivou a preparar esse vídeo para vocês, esse vídeo de homenagem. Eu quero extrair, a partir de 3 aspectos da vida do Stan Lee, 3 princípios bíblicos que nós podemos aprender com a estrutura da vida desse personagem que agora ele é eternizado aí, né, nos filmes, com as suas aparições em todos os filmes da Marvel, e é sobre isso que eu quero falar hoje. O que nós podemos aprender com Stan Lee para a nossa vida cristã? Esse é o foco do devocional homenagem de hoje. Princípio número 1. Conhecemos o Criador pelas suas criaturas. É muito interessante ver a tristeza geral das pessoas que não conheceram Stan Lee, a não ser nos vídeos, a não ser em suas aparições nas diversas Comic Cons americanas e nos filmes da Marvel, onde ele sempre marca presença rapidamente, alguns segundos. Nós sempre ficávamos esperando, né, sermos surpreendidos pelo Stan Lee aparecendo de alguma maneira inusitada nos filmes. E tudo isso me levou a pensar a respeito disso, como nós podemos ficar tristes com a morte de alguém que nós nem conhecemos de perto, que não faz parte das nossas vidas. E a resposta para isso está numa palavra chamada empatia. Nós temos empatia por Stan Lee em grande medida a partir dos personagens que ele criou. Nós não conhecemos Stan Lee ao certo, mas nós conhecemos o Homem-Aranha, o Capitão América, Hulk e principalmente os X-Men, não é? Os mutantes da Marvel. Todos esses personagens criados pelo Stan Lee falam um pouco a respeito das características dele, do caráter dele, daquilo que ele pensava a respeito da sociedade na qual ele estava inserido. E esse é o princípio número 1 que eu quero trazer para vocês. Da mesma forma como nós conhecemos Stan Lee a partir dos personagens, nós também podemos conhecer a Deus a partir da natureza criada por ele. A natureza fala a respeito do Criador, então nós podemos conhecer um pouco a respeito de Deus apenas observando a natureza ao nosso redor, que é maravilhosamente criada, né, e de que maneira nenhuma pode nos afastar do Criador delas. Então, mesmo que não se fale nada a respeito de Deus para nós, a natureza ao nosso entorno, a maneira sobrenatural como as plantas crescem, os animais se desenvolvem, elas nos transformam em pessoas indesculpáveis a partir desse conhecimento da natureza. Eu quero ler um texto bíblico que ilustra esse princípio número 1 que eu trouxe para vocês. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Romanos capítulo 1, versículo 20. Então esse é o princípio número 1. Nós conhecemos o nosso Criador a partir daquilo que Ele criou. Então por isso nós podemos ter empatia com Deus, podemos nos aproximar de Deus a partir apenas desse conhecimento das coisas criadas por Ele. Esse é um primeiro ponto que nós podemos ilustrar a partir da biografia aí do Stan Lee. Princípio número 2, ele deixou um legado. Uma legião de fãs tristes ao redor do mundo todo, porque
aquele que criou personagens que nós tanto amamos morreu. E isso é algo que me fala sobre legado. Isso é muito importante que nós possamos entender e aplicar em nossas vidas. Deus nos deixa uma ordenança, Jesus nos deixou uma ordenança enquanto esteve na terra, que era fazer discípulos de todas as nações. E quando nós fazemos discípulos, estamos multiplicando um pouco do nosso caráter em outras pessoas. E isso é muito importante. A igreja só permaneceu ao longo dos últimos 2000 anos crescendo na terra porque pessoas pagaram um preço de ensinar outras aquilo que elas sabiam. E esse conhecimento passado de geração em geração trouxe o Evangelho até o nosso presente. Nesse sentido, eu e você também precisamos deixar um legado para a próxima geração. Quem nós temos ensinado ao longo da nossa caminhada, isso é algo muito importante que nós devemos entender na nossa caminhada cristã, ao longo da nossa jornada. Uma vida sem discípulos, uma vida sem ensinar outras pessoas, acaba se tornando uma vida vazia, que precisa ser entendida dessa maneira. Nós precisamos ensinar outras pessoas, discipular, reproduzir Cristo em outras pessoas a partir das nossas vidas. Esse é o princípio número 2 que nós podemos aprender com os acontecimentos envolvendo Stan Lee. Princípio número 3, Stan Lee nos filmes é uma expressão do Stan Lee real. É muito interessante essa questão da aparição dele nos filmes, né? Ele sempre aparecia nos filmes como ele mesmo, como Stan Lee, né? Em diversas situações ali, você sabia, identificava facilmente que era Stan Lee que estava aparecendo naquele momento do filme. Ele não estava com um papel diferenciado, ele apenas estava aparecendo ali como rapidamente numa cena como ele mesmo. E o que isso chama muito a minha atenção é que Jesus caminhou na terra, onde nós podíamos vê-lo de maneira clara, mesmo sendo uma expressão real de Deus, do Deus real. Da mesma forma como o Stan Lee dos filmes era uma expressão exata do Stan Lee real, assim Jesus andando na terra era uma expressão real do Deus Todo-Poderoso. Isso é algo tremendo para as nossas vidas hoje. Usando essa analogia de Stan Lee, nós podemos tentar entender um pouco mais essa magnitude do caráter de Jesus na terra. Ele não era parecido com Deus, ele é a expressão real de Deus. E isso é algo impactante. Quando sabemos que Deus caminhou pela terra e fez todo o sacrifício que fez para que nós tivéssemos a oportunidade de salvação, isso é algo tremendo para o nosso conhecimento e nós não podemos desprezar o poder sobrenatural de Jesus, né? A magnitude do caráter santo e divino de Jesus. Eu quero deixar um texto que ilustra um pouco essa última referência antes de encerrarmos o vídeo de hoje, que está em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas através de sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Então Jesus é a expressão exata de Deus, com todos os atributos e poderes que Deus tem. E isso é magnífico porque ele caminhou entre nós. Ele estendeu as mãos para os pecadores, ele caminhou com discípulos, discipulou os 12. E isso é magnífico para nós. Quando nós mergulhamos nessa verdade, entendemos um pouco mais quem é Deus, a partir de Jesus, que nós só podemos chegar a Deus a partir da figura de Jesus, isso é algo maravilhoso demais para nós. Então esse é o vídeo de hoje, é um vídeo que de certa forma é triste, né, porque estamos falando a respeito da morte de alguém que é muito importante para todo esse universo que faz parte, do qual faz parte o Parábolas Geek. Muitos devocionais, muitos textos do Devocional Pop estão baseados nos personagens criados pelo Stan Lee, então dessa forma nós também digamos assim, né, o próprio Stan Lee é um co-participante do Parábolas Geek, mesmo sem saber disso, na medida em que nós utilizamos os personagens criados por ele para extrair deles princípios bíblicos, mas ao mesmo tempo também é um vídeo alegre, no sentido de que quando o homem morre, o seu legado permanece, e o legado do Stan Lee é gigantesco, né? Então temos esse sentimento duplo no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado.
curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e eu encontro você no próximo Parábolas Geek. Deus abençoe, galera. Um grande abraço. Até a próxima.